igreja de Sardes, a igreja que tinha aparência que estava viva, mas estava morta, e estava perto de uma outra igreja, geograficamente falando, uma igreja que também não tinha nada com o Senhor, que o Senhor estava prestes a tirar o castiçal. Mas mesmo assim, perto geograficamente da igreja, não mais do que 150 quilômetros de distância, o Senhor disse que eles não foram interferidos pela apostasia da igreja. Escute, a igreja não pode ser interferida. Eu acredito que nós iremos ainda viver um tempo de milagre. Nós iremos viver um tempo em que o Senhor vai nos usar, e a palavra que sair dos nossos lábios, ela será verdade, porque foi Deus que mandou falar, não é o homem que mandou falar. O que eu tenho aqui nessa noite é uma proposta para nós sairmos dessa mesmice, sairmos dessa passividade, para que a gente comece a reagir, porque os cultos das nossas igrejas têm se tornado uma mesmice. A gente vai para a igreja e o culto que a gente acha que é animado é o culto que a irmã diz assim: a chave está caindo, a porta está se abrindo, a porta está fechando, e que fulano Deus vai fazer isso, ciclano Deus vai te dar vitória, e não acontece nada. Os entram desviados e sai de lá endemoniados. Sabe o que é isso? O Senhor precisa tomar a sua igreja novamente. Aqui de cima no altar tem que começar de nós. Nós precisamos trazer a porta de Deus para que o povo comece a receber a graça do Senhor. Eu acredito que a partir de hoje, eu creio nisso. Desse ano de 2009, nós vamos participar de cultos abençoados. Aqueles cultos, você se lembra? O culto que você vinha para a igreja e não tinha vontade de sair e ficava orando para o Senhor não deixar o culto terminar. Esse culto vai voltar. Essa graça, o Senhor vai devolver a motivação do seu povo. Esses crentes com cara de delegado na igreja não tem tudo que sair. Nós vamos receber a alegria do Senhor. Mas o que eu vejo nos dias de hoje são pessoas paralisadas, são pessoas inseguras, são pessoas com medo, são pessoas instáveis, são pessoas que têm medo de vislumbrar e de ver que o Senhor pode fazer coisas mais. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Senhor, nosso Deus, é o mesmo Deus de ontem, e Ele é o mesmo hoje, e Ele sempre será eternamente. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos com medo, nós perdemos a ousadia, nós perdemos o desejo de querer uma mudança verdadeira. Agora escute, mediante a toda essa paralisia que a igreja foi tomada, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é você ficar na mesmice, é você se acomodar, é você continuar percebendo que as coisas estão erradas, mas você não te estimular, ou você não reagir, ou não fazer nenhum tipo de esboço de reação, ou você querer partir para o outro extremo, que é reagir, é romper fronteiras e barreiras para ver o nome do Senhor ser estabelecido. Deixa eu contar mais uma experiência aqui que eu tive antes de entrar nesse texto. Eu tenho toda quarta-feira um culto lá na Rua da Alfândega, aliás, na Rua Uruguaiana, naquele camelódromo que tem ali. O irmão novo convertido de 2 anos de igreja, ele investiu 10 mil reais em equipamento de som, colocou telão, botou o melhor microfone, botou os melhores retornos, botou caixa de som, comprou bateria, comprou data show. Ele investiu um dinheiro forte, pesado, porque ele entendeu que ali era um terreno propício para que o evangelho fosse pregado. Escute, o camarada começou muito bem, levou os famosos, Jesse Danese já foi lá, Fernanda Bom já foi lá, pessoas de nome e de renome já foram lá, mas ele disse que o povo estava sem motivação, só ia lá porque o cantor ia, porque o pregador fulano ia. Então ele começou a parar com isso. Ele entregou na mão de um pastor, e esse pastor começou a administrar o primeiro culto, o segundo culto, mas só que ele percebeu que não podia tirar oferta no meio da rua, no meio da praça não dá para tirar oferta. O camarada começou a desanimar, o pastor não botou mais o pé. O cara me liga e pergunta se eu queria assumir o trabalho. Eu falei: meu filho, vamos lá, eu assumo o trabalho, eu arrumo aqui alguém para me ajudar na gasolina, e eu assumo. Ele: não, pastor, eu te ajudo na gasolina, você vem para cá. Meu irmão, o primeiro culto que eu preguei lá foram 21 almas que aceitaram o Senhor. Glória a Deus. Nós temos lá, essa campanha já tem 7 quarta-feiras aproximadamente que nós estamos lá, já foram mais de 100 almas que foram ganhas ao Senhor. Não pensa você que Deus não batiza com o Espírito Santo. Deus está batizando lá com o Espírito Santo. Mandei um pastor amigo meu, ele ficou assustado, porque ele gosta de pregar em catedrais, ele gosta de pregar em igrejas grandes. Quando ele chegou lá, ele se assustou, porque o povo não fica amotinado, eles ficam espalhados assim. Mas na hora que
você faz o apelo, as pessoas saem da barraca chorando, as pessoas saem do metrô chorando para receber Jesus como seu Salvador. O Senhor está mudando a cara da sua igreja. Tem que mudar conosco. Nós precisamos ter essa aptidão. Eu quero convocar a sua vida nessa noite. Você quer participar desse avivamento? Comece a ter amor pelas almas. Comece a ter amor pela sua vizinha, sua vida falando mal da sua vida. Mas é uma possibilidade de Deus a realizar um milagre de mudança, de salvação. Comece a ver isso. Comece a ver isso. Está na hora da nossa igreja sair da mesmice. Está na hora da nossa igreja sair da paralisia espiritual. Porque é época de avançar. Amém? Segura a mão no alto, levante a mão para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto aqui nos expressa não só um dos maiores fatos da vida do profeta Eliseu, que foi a sua morte, mas ele nos expressa aqui o clamor e uma problemática que acontecia em Israel. Israel nesse período estava sendo assolado, estava sendo perseguido pelo rei da Síria. Dado a isso, a perseguição através do rei da Síria, Israel, era pelo seu pecado, é pela transgressão. O Senhor tinha permitido que os sírios se levantassem mais uma vez contra Israel, porque o pecado de Israel já estava fedendo as narinas do Senhor. Eles já tinham abandonado a Deus e estavam agora voltados às imagens de escultura. Mais uma vez, depois você lê na sua casa o contexto do capítulo 13. Então, um homem que assumiu o reinado em Israel chamado Jeoás, o rei Jeoás, apesar de ser ímpio, apesar de ser um rei que não temia o Senhor, ele tinha ainda a sua mente funcionando no lugar. Por isso ele foi buscar resposta de Eliseu. Eliseu era a boca de Deus nesse período. Eliseu era o profeta, era o canal do Senhor para poder trazer resposta aos reis, para poder direcionar o seu povo. Então o rei, ele resolve sair do seu palácio e descer até a região onde estava Eliseu. Quando ele chega perto, ou na casa de Eliseu, onde Eliseu estava abrigado, ele toma um susto. Porque ele observa que Eliseu não estava só enfermo, mas ele estava enfermo e prestes a morrer. Eliseu, além de estar velho, além de estar avançado em idades, ele ainda estava enfermo. Escute aqui, eu aprendo uma coisa linda aqui. Nem todas as pessoas com a idade perdem a visão do Senhor. A idade não faz ninguém perder a visão. Glória a Deus. A idade nos faz ter a visão aprimorada. Porque quanto mais tempo do lado do Senhor, mais conhecimento de Deus nós temos. Eliseu, além de ter visão de Deus e ser antigo ou avançado em idade, ele estava enfermo. E nem isso, e nem a enfermidade fez com que a visão de Eliseu fosse ofuscada. Escute aí, as coisas boas e ruins, elas não estão afastadas da nossa vida. As coisas boas acontecem na nossa vida, mas o Senhor também não nos blinda, não nos exclui de fazer com que as coisas ruins aconteçam também. Enfermidade também vem, calúnia também vem, problemas também acontecem. Você se lembra que Jesus contou aquela parábola da casa edificada na rocha e da casa edificada na areia, que vieram os ventos, vieram os rios sobre a casa da rocha e sobre a casa da areia, mas só a casa que ficou de pé era a casa que estava na rocha. A casa que estava na areia simbolizava a fé oscilante do povo, simbolizava a fé oscilante das pessoas que um dia eram super crentes, mas os outros dias eles estavam desviados. Mas a casa da rocha era aqueles que tinham a sua convicção, a sua fé inabalável. Por isso o Senhor disse que tudo que deu com a casa na areia se deu com a casa da rocha. Sabe o que é isso? O que acontece na vida do ímpio acontece na sua vida também. A enfermidade vai na vida do ímpio e vai na sua casa também. A porta se fecha para o ímpio, se fecha para você, mas isso tudo passa. Oh, aleluia. No final, a única casa que fica de pé é aquela que está na rocha, que é Cristo, a nossa paz. Muita coisa, irmão. Oh, quantas coisas você já passou e o Senhor tem assinado a sua história a cada dia que você passa. Por isso que você está aqui hoje de pé, porque você tem muita história para contar com o Senhor. Muito vento já soprou